mensagem do céu. Queridos, mas eu já me adaptando, não é? Vamos lá, queridos. O que é emuná, queridos? Emuná. Emuná foi traduzido para o português como fé. E isso faz uma bagunça na cabeça de qualquer um, porque essa palavra, ela neurolinguisticamente não faz nenhum sentido para você nem para mim, meus queridos. É uma palavra de uma subjetividade, da mesma maneira que mensageiro, não é? Que são os malar, foram traduzidos para português como anjos, ou seja, é uma palavra extremamente subjetiva e faz parte somente do inconsciente, queridos. Então, o que acontece? Quando nós nos deparamos com uma palavra, e essa palavra, ela não tem uma liga com o que o nosso raciocínio compreende, nós ficamos sem entendimento do que aquilo significa. E como é que nós vamos aplicar na nossa vida, não é? Queridos, vocês podem pensar que isso é tolice, mas olha, por causa de não terem traduzido malar como mensageiro, criou-se seitas onde diz que o nosso Senhor e Salvador é o anjo Gabriel, não é? Porque o anjo, eles não sabem o que quer dizer mensageiro, não é? E eles pouco compreendem que o nosso Salvador é um mensageiro. Ou seja, começa a imaginar que o nosso Salvador é um anjo, queridos. Porque criou-se um personagem anjo, queridos. Um personagem que poderia, aliás, é digno de Marvel, não é? É digno dos quadrinhos de Marvel. Até tem lá, no X-Men, tem um lá que abre as asas, não é, queridos? Mas, queridos, comparado isso com a realidade das Escrituras, um pastor é um mensageiro, queridos, não é? Amados do meu coração, olha só, amados, o que a Cel faz aqui? A Cel é uma mensageira, ela é a carteira, queridos. A mensagem vem de quem? Do Pai, que não há sombra e nem variação, não é? Este que se veste de luz, não é? Baruch Hashem, louvado e engrandecido seja o nome de Adonai para sempre. Então, queridos, vamos primeiramente descomplicar essa palavra. Se você parar de complicar usando uma palavra que você não entende o que quer dizer, você vai compreender tantas coisas nas Escrituras. Eu quero desafiar você, toda vez que você lê a palavra fé, você transforme ela na palavra confiança, não é? Vamos lá, queridos, vamos ver direitinho a definição de Hebreus 11, tão conhecida por você, tão conhecida por mim. Vou até, queridos, ler para você na versão correta, não é, queridos? Vamos ler, eu estou pegando ainda, utilizando a versão da Revista e Corrigida, que é uma das melhores versões em português que nós temos, mas eu vou começar a usar a judaica completa aqui do David Stern. Já falei para vocês, estou preparando o seu espírito, não é? Porque as traduções realmente, com os nomes que não foram alterados, são gritantemente diferentes. Então vamos lá? Ora, a confiança é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por meio da confiança os antigos alcançaram bom testemunho. Pela confiança entendemos que os mundos, pela palavra de Adonai, foram criados, mundos mesmo, viu, queridos? Ai, céu, mundos, os mundos, não é? Em grego vai estar eons, não é? Mas aqui nós vamos usar mais o hebraico mesmo, que nós vamos ter aí, na verdade, as dimensões que o Eterno fez para os seres, não é? Para nós e para os outros seres que existem, não é? E foram criados, não é? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amados, confiança, aí você vai compreender por que a confiança se desenvolve. Vamos supor, eu conheci o Wilker, não é? E nós no começo, eu não tinha uma confiança no Wilker, não é verdade? Porque ele veio, chegou, ele não tinha uma confiança em mim, por isso eu peço para vocês ouvirem o testemunho dele, de tão bom que foi demais. Para a minha vida, pelo menos, tudo que é bom eu vou compartilhar com vocês. À medida que nós fomos convivendo, o que aconteceu com a nossa confiança? A nossa confiança foi crescendo. Então, se eu fosse usar o termo fé, olha como você vai entender perfeitamente a confusão da sua mente. Eu diria, eu tenho fé no Wilker. Queridos amados meus, amados do meu coração, olha como uma palavra
que era para ser uma palavra extremamente objetiva, se tornou subjetiva. Então, céu, o que você vai fazer? Vai mandar para o Papa para ele canonizar o Wilker agora, não é? Queridos, é isso que acontece com a sua cabeça. A palavra fé virou algo que não tem referência com nada do que você conhece. Quando a palavra fé, evidentemente, ela pode ser aplicada também a uma outra pessoa, amados. Queridos do meu coração, olha o nó que deu na nossa cabeça essa palavra não ter colocado da maneira que é correta. Então, a minha confiança no meu relacionamento com as pessoas que eu conheço, à medida que eu vou andando com elas, a minha confiança nelas cresce, ou também pode acontecer o quê? Pode diminuir, queridos. Se você compreender o que essa palavra significa na sua vida, na minha vida, você vai ser tão abençoado, meu querido e minha querida. Você vai compreender tantas coisas ocultas que você ainda não conhece. Olha, amados, nós vamos ver em Abacuque 2,4 que o justo viverá pela confiança. Queridos, essa confiança só vai existir se você tiver relacionamento com Adonai. Você compreende porque essa palavra fé, ela é bastante interessante para os mercadejantes da fé, mas ela não é interessante para as pessoas que querem que você compreenda que isto é confiança. Confiança, para ser desenvolvida, amados, você tem de ter relacionamento com o Eterno, meus queridos. Se você não tiver relacionamento com Adonai, você não vai confiar nele. Você não vai confiar. O que eu vou te dizer, meus amados? Mas você resolveu trocar essa palavrinha, não foi você, que não é culpa sua exclusiva não, tá bom? Realmente os tradutores que fizeram isso, não é? Algumas coisas eu considero um verdadeiro assassinato, não é? Nessas traduções. Para que usar essa palavra, não é? Olha só, Lucas 5:20 diz que a fé é possível ver. Claro que é possível ver, meus queridos. Você olha no rosto de uma pessoa e você sabe se ela confia no que você diz ou não. Amados, a fé é visível, porque ela é confiança. Você sabe se alguém está confiando no que você diz, meus amados, não é? Olha só, recentemente o meu esposo, ele viu um rapaz que veio pedir embaixo de um toró para cortar o nosso jardim da frente de casa, não é? E o meu esposo, claro, ele não tinha confiança, era uma pessoa que ele não sabia de quem se tratava, mas quando ele viu o empenho daquele rapaz em estar cortando o nosso jardim embaixo de umas... Queridos, não tinha condição daquele jovem usar a roupa dele após ele ter feito essa poda. Isso fez com que meu esposo visse a sinceridade do coração daquele homem, e ele abriu a nossa garagem para que ele pudesse se abrigar da chuva e veio pegar algumas roupas para dar a ele, para que ele pudesse trocar. Mas quando ele chegou, o rapaz estava do lado de fora na chuva. E ele falou: mas por que você não entrou na garagem que eu abri para você? E o rapaz disse: o senhor não me convidou, não é? Queridos, isso faz com que nós conheçamos o caráter da pessoa, e à medida de que eu conheço, eu posso desenvolver confiança na vida daquela pessoa. Conseguimos dar roupas novas para ele. Agradeço a Artcraft sempre que nos ajuda a poder fazermos isso, não é? Então, amados, é importante que a fé é visível. Aquele homem teve fé no meu esposo. Ele confiou na palavra do meu esposo que se ele cortasse as gramas ali, as arvorezinhas do nosso jardim, ele receberia um soldo, ele receberia um pagamento, amados, não é? Olha só, Atos 6,5 diz que Estevão era um homem cheio da confiança em Adonai, mas também ele era cheio da Ruach HaKodesh. Ele era cheio do Espírito do Santo, meus amados. Então, queridos, é importante você compreender qual é o critério que o Eterno utiliza nas narrativas, as narrativas que são utilizadas dentro das Escrituras. Em 1 Yohanan, João 5,4, diz que esta é a confiança que vence o mundo. Queridos, por que a confiança vence o mundo? Amados, vamos supor que eu chego para você e eu digo para você: olha, se você fizer determinada coisa, né? Você vai ganhar aqui, vamos supor, vai R$20. Aí chega uma pessoa, você não sabe de onde veio, e falou: não, você não precisa de fazer nada disso não, eu vou dar para você aqui R$50. Aí você fala: não, mas eu confio na Cel, eu prefiro os R$20 lá com ela
do que os seus 50, que eu nem sei de onde você veio. Queridos, essa confiança vence o mundo, porque quem nos falou ele é totalmente digno de confiança, queridos. Ele é digno de confiança, não é? Por isso a importância de você confiar em Adonai, queridos, de você dar o seu voto total de confiança a Adonai. Olha só, eu já falei para vocês que a fé, já compartilhei isso com vocês, que o maior doador de fé é o cartório, não é, queridos? Não é nenhuma congregação. Não é? O maior doador, nem doador, é vendedor de fé, porque você vai lá, para eles colocarem o referido acima, é verdadeiro e eu dou fé, eu dou minha confiança sobre isso. Você só vai encontrar isso no cartório, queridos, não é? Pega lá a sua certidão de casamento, pega lá a sua certidão de nascimento e você vai ler lá, o referido acima é verdade, eu dou fé, ou seja, eu deposito confiança, eu redigi isso aqui, eu deposito confiança. Então o maior vendedor de fé que existe no mundo é o cartório, queridos, não é? Os tabeliões que vão estar aí certificando a autenticidade daquilo que está sendo dito sobre eles. Queridos, como é que está o seu certificado de autenticidade? Não é? Você tem um certificado de autenticidade? Você confia verdadeiramente nas Escrituras ou você apenas diz que confia? Você vê como muda de figura quando eu tiro a palavra fé? Porque essa frase seria: você tem fé no que você tem crido ou você não tem fé? Você compreende como é diferente? Como uma coisa é uma coisa e outra coisa se torna outra coisa e eu estou dizendo a mesma coisa com palavras diferentes? Você entende? Por isso a importância de você tirar essas escamas que foram colocadas nessas traduções, que só atrapalham nossa vida, queridos, não é? Aí chega a pessoa lá, mas eu não estou entendendo. Ah, não, isso aqui não é para você entender, pela fé. Como você não sabe o que é fé, não é? Como eu posso ter confiança se eu não entendo, queridos? Como eu posso confiar no que quer que seja se eu não tiver entendimento daquilo, amados? Não é? Olha só, uma frase clássica, queridos, não é? Que está em 1 Pedro 1,9. O fim da lei, o fim é a fé, não é? O objetivo é a fé. A palavra, queridos, utilizada também do fim da lei é Cristo, vocês lembram? Não é? Nas maiores versões e traduções que nós temos aí, queridos, a palavra não é fim. Também não é fim, é o objetivo, não é? Nesse caso, meus queridos, em 1 Pedro 1,9, você vai ler o texto seguinte, queridos: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Eu vou ler agora direitinho como deveria ter sido traduzido: alcançando o fim da vossa confiança, que é a salvação das vossas almas. Queridos, não tem como a gente ter dúvida em quem nós confiamos, vocês compreendem? Porque nossa confiança não é depositada em homem algum e nem sobre a base de homem falível, mortal, que hoje está conosco e amanhã pode ter morrido, meus amados, não é? Então, queridos, é tão importante a tua confiança em Adonai que você só vai andar com ele se você confiar nele. E o fim, queridos, olha que situação lastimosa com essa tradução. O objetivo da vossa confiança é a tua salvação. Isso é muito sério, não dá para negociar, não é? Isso aqui não dá para negociar, não é? Lucas 18:8, nós vamos ver Yeshua perguntando se, porventura, quando ele voltasse, ele acharia confiança na terra. Mas será que quando eu voltar, eu ainda vou encontrar pessoas que confiam em Adonai na terra? Queridos, tudo está sendo deturpado. Tudo está vindo para você de modo que você, inclusive, possa dizer que o Eterno nem existe. Escute o que eu estou dizendo, não é, queridos? Quem não assistiu, eu indico, assista o filme, não é? Deus não está morto. Eu indico, recomendo uma obra maravilhosa para todo o coração questionador, não é? Em Romanos 10:6, nós vamos ver que a justiça decorre da confiança. Você só vai poder praticar atos. Na verdade, a palavra justiça também foi mal traduzida, queridos. A palavra em hebraico seria mishpat. E essa palavra é muito mais do que só nós entendemos como justiça, queridos. Porque Yeshua é o único que vai trazer a mishpat para a terra.
não é? Ele é a única pessoa que vai conseguir trazer isso que existe nos céus para a terra dos viventes durante o milênio. Então, meus amados, essa palavra ela compreende tantas coisas mais além de somente a justiça, que além de tudo a palavra justiça é o nome de um Deus, não é, queridos? Quantas coisas nós temos nas Escrituras que contemplam que não é. Não é? Mas a proximidade, que seria a honra, a hombridade, todo o crédito, toda a equidade, todas essas palavras estão juntas nessa tradução da Mishpat, que seria a justiça, não é? Queridos, em 1 Tessalonicenses 3,10, eu quero ler para você uma coisa importantíssima. A confiança pode ser reparada, queridos. Céu, o que você está dizendo, Céu? Agora eu não entendi nada. Como é que a confiança pode ser reparada? Queridos, vamos supor que alguém chegou para você e fez uma fofoca de outra pessoa. Tudo bem? A tua visão daquela pessoa não fica corrompida? Não fica corrompida? Olha, uma pessoa que você não esperava. Falaram uma mentira para você. Olha, fulano de tal falou mal de você. Não é? Olha só, a tua amizade não fica uma situação complicada, ela não fica abalada naquela pessoa, a tua confiança, a tua fé naquela pessoa não fica abalada, não é? Olha só, 1 Tessalonicenses 3,10 diz o seguinte: orando abundantemente de noite, para que possamos ver o vosso rosto e também para que a vossa fé possa ser reparada, queridos. Nós temos uma maneira de reparar, ou seja, essa confiança não estava muito certa. Vamos adequar essa confiança de uma maneira mais adequada. Queridos, a confiança ela só cresce pelo ouvir, queridos, e ouvir as Escrituras. Você pode ler dia e noite as Escrituras, você não vai ser ministrado por outra pessoa. A confiança cresce na medida que você ouve outras pessoas que têm uma experiência com Adonai e que elas possam estar passando para você exatamente aquilo que elas vivem, aquilo que elas experimentam, e você também vai ser utilizado por Adonai para reparar a confiança de outras pessoas, para poder fazer com que outras pessoas cresçam de uma maneira mais correta diante de Adonai. Queridos, mais uma coisa que nós temos de corrigir em 2 Tessalonicenses 3,2, queridos, é uma coisa que infelizmente eu ouço as pessoas aí falando algumas coisas que não estão nas Escrituras. Olha, 2 Tessalonicenses 3,2, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é dada a todos, a emuná, queridos, não é dada a todos, amados, não é? Aí nós vamos ter de estudar Gênesis de 1 a 6 para compreender que a humanidade foi corrompida e que nós não temos aqui sobre a terra apenas os filhos de Adonai, nós também temos muito joio e muito... Joio não se converte, meus amados. Em nenhum lugar nas Escrituras está escrito, em nenhum lugar nas Escrituras, que o Eterno pegou o joio e colocou no seu celeiro e ele virou trigo, queridos. Isso pertence somente à fantasia daqueles que não conhecem as Escrituras, não é? Então, amados, aqueles a quem o Eterno conheceu de antemão, ele deu uma medida de fé realmente, uma medida de confiança, como está em Romanos 12, de 3 a 6, não é? Queridos, uma coisa mais triste é que a fé pode ser pervertida, amados, não é? Você começa a ouvir aí pregadores, não é? Falsos pregadores, pessoas que estão aí anunciando coisas que não tem nada a ver, queridos, que se você vender a sua casa e der lá na congregação, você vai ganhar na Mega Sena, meus amados. Eu sei que eu estou sendo bastante, vamos dizer, exagerada no exemplo, mas é mais ou menos como eu vejo, viu, queridos, esse comércio das coisas de Adonai que me faz tão mal, não é, queridos? Então as pessoas vão fazer tudo isso, elas vão doar tudo que elas têm e depois elas vão processar, como nós temos visto tantos casos aí de processos acontecendo, porque essas pessoas foram o quê? Enganadas, queridos.
não é? E agora eu vou ler o texto para vocês, como é que a fé ela pode ser pervertida. Então, 2 Timóteo 3, versículo de 2 Timóteo 2, versículo 18. Vou ler para vocês aqui, olha só. Vamos ler desde o começo, queridos, para que você possa entender o contexto que esse versículo está inserido. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes que diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que nada se aproveita e são para a pervenção dos ouvintes. Procura apresentar-te a Adonai, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas desvia-te de falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais, versículo 18, se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e perverteram a confiança de alguns. Então, queridos, a confiança das pessoas, ela pode ser corrompida, amados, não é? A confiança de alguém, ela pode ser pervertida, não é? Nós podemos conduzir uma pessoa ao engano, meus amados, não é? Se nós não tivermos essa sabedoria, esse discernimento da parte de Adonai. Então eu desejo sinceramente que você guarde os textos. Esse vídeo vai ao ar para o YouTube, você vai poder ali pegar os textos um por um e poder compreender como a palavra fé deveria ser traduzida por confiança.